Gente, boa noite a todos e a todas. Já estamos aqui já atrasados. Vamos dar início então às aulas. Eu gostaria de convidar aqui o professor Valmir Leôncio da Silva, e agradecer novamente. O Valmir já é um grande colega nosso, participa do curso Tendências Contemporâneas na Gestão do Orçamento Público, que a gente faz anualmente aqui na Câmara. Também vai participar agora da versão que vai ser em Educação à Distância, que logo na próxima aula eu vou falar alguma coisa para vocês sobre isso. E o Valmir Leôncio, ele é bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Paulista e também bacharel em Ciências Contábeis pelas faculdades da Zona Leste de São Paulo. É mestre em Administração pela Universidade de Santo Amaro, com especialização em Contabilidade Pública e Administração Pública. Ele é também auditor concursado do Tribunal de Contas do município de São Paulo e foi coordenador técnico da Escola de Contas do TCM. É professor e palestrante com livros publicados, incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma abordagem prática, e a nova contabilidade pública, contabilidade aplicada ao setor público, né? Então, o Leôncio tem contribuído muito com a gente quando a gente faz alguns cursos, alguns debates sobre as novas normas da contabilidade pública no Brasil, que nós estamos passando, né, por um momento de grandes alterações, mas também tem se dedicado muito a essa questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que inclusive tem um livro sobre isso, né? Então, a ideia e o convite para o Valmir dar essa aula hoje era falar um pouco para a gente como está estruturado e quais são os principais pontos dessa famosa, né, Lei de Responsabilidade Fiscal, para que realmente a gente possa entender quais são os limites que são colocados para o governo federal, para os estados, e com um olhar mais especial para os municípios. Então, eu pedi para que o Leôncio também fizesse o quê? Uma adaptação, um debate, levando em conta o nosso caso da cidade de São Paulo, né? Então, a gente teve aqui algumas já discussões sobre essa renegociação da dívida, a mudança do indexador, que foi, inclusive, sancionado, sem vetos, pela Presidenta da República, o que a gente espera realmente inverter o problema que a gente estava vivendo, né? Isso não é imediato, mas no médio e longo prazo a gente vai ter condição de saldar essa dívida e recuperar a capacidade de investimento. Então, eu acho que... só que tem outras coisas, né, Leôncio? Outros limites sobre folha de pagamento, tem uma série de coisas que são importantes a gente saber. Então, eu gostaria de te passar a palavra, Leôncio, te agradecer mais uma vez. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, né, gente? Boa noite. Tem um outro ali? Legal. Eu gostaria de agradecer ao Carlos Alexandre o convite que ele me fez. Já não é a primeira vez que eu venho aqui na Câmara Municipal, né? Tenho a oportunidade de estar junto, talvez até com algum de vocês que já tenham passado por aqui. A gente já discutiu o caso da dívida pública, a lei de responsabilidade, nova contabilidade pública. E recebi o convite novamente de passar aqui e agradeço muito ao Carlos, à equipe da Escola de Contas, esse pessoal maravilhoso que está fazendo um trabalho muito bom para a cidade de São Paulo, não só para a cidade de São Paulo, como o estado de São Paulo, né? Porque aqui o curso é livre, né? Então, a gente tem a oportunidade de fazer um curso com toda essa capacidade, de toda essa forma, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, acho que realmente que é a casa do povo, né? Pois não. Você pode explicar para a gente por que tem TCM só em São Paulo, no Rio de Janeiro? Posso sim, com certeza. Posso sim. Eu estou fazendo só a introdução por enquanto. Por enquanto é as preliminares. Eu entro. Legal, ótimo. Eu acho que é uma boa para a gente começar mesmo, bacana. Então, só para fechar isso aqui, agradecer, né, a Câmara Municipal de poder estar aqui com vocês. Como o Carlos disse, né, só me apresentando aqui, nosso tema aqui, mas eu vou explicar isso aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal e seu impacto na gestão orçamentária, discutindo o caso paulistano. Antes de entrar nesse... né, eu sou contador, advogado, agente de fiscalização, tenho especialização em contabilidade pública e mestrado em administração com ênfase em liderança. Desde que eu me conheço por gente, desde os 14 anos, que eu trabalho em contabilidade, né? Comecei a trabalhar em contabilidade e tudo mais, no escritório de contabilidade, e falo o seguinte, que a gente, o pobre, né,
ele não escolhe o curso que ele vai fazer na faculdade, é a vida que escolhe para a gente, né? Então, eu estava trabalhando no escritório de contabilidade, né? Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Não tenho dinheiro para ser um médico, não tenho... vou fazer contabilidade. Eu estava no ramo, né? E continuei na contabilidade. Dessa forma, eu estou há vários anos militando na área contábil, e eu agradeço a contabilidade, né? Principalmente a tudo que eu tenho hoje na minha vida, graças à contabilidade. E trabalhei muitos anos em empresa privada, e depois, em 91, né? Percebi um concurso público, que dá acesso a todos, né? E tive a oportunidade também de estudar e conseguir trabalhar na Prefeitura de São Paulo como contador da Prefeitura. Depois disso, eu percebi que fazer concurso é fácil, né? Basta fazer o X, né? No lugar certo. Aí eu gostei da brincadeira de fazer X no lugar certo, continuei estudando e passei em outros concursos. E dei a sorte, né, de passar no Tribunal de Contas do município de São Paulo, que eu estou lá até hoje, já faz aí 20 anos que eu estou no tribunal, né? Na verdade, 18, né? Eu entrei lá em 96. E o colega ali, né, estava perguntando a respeito do Tribunal de Contas do município. É até interessante já começar a falar sobre isso, para vocês terem uma ideia de como é que é a formação dos tribunais. Nós temos um tribunal, que é o Tribunal de Contas da União, TCU, tá certo? O TCU é o tribunal que verifica todas as contas do governo federal. Então, toda a arrecadação de impostos e toda a despesa que é feita pelo governo federal, quem fiscaliza é o Tribunal de Contas da União como controle externo. E você tem o controle interno, que é feito pela AGO, tá certo? A CGO, a Coordenadoria Geral do Orçamento lá da União. Depois disso, você tem, no âmbito dos estados, pela Constituição Federal, isso está na Constituição, cada estado tem que ter o seu próprio Tribunal de Contas. Cada estado tem o seu Tribunal de Contas. Então, nós temos no estado, né, no Brasil, 26 estados e um Distrito Federal. Então, cada estado tem o seu Tribunal de Contas estadual, e nós temos um Tribunal de Contas no Distrito Federal. Tá certo? Então, vamos colocar 27 aí. 26 mais o Distrito Federal. E a Constituição Federal, aí a Constituição Federal também autorizou, na Constituição anterior, não a de 88, que a de 88 vedou, a Constituição de 67, ela autorizava o quê? Ela autorizava a criação de conselhos de contas ou tribunais de contas municipais. Então, nessa época, lá pelos anos, final dos anos 60, foi criado no Brasil 4 tribunais de contas dos municípios, que eu vou explicar o que é para vocês. 4 tribunais de contas dos municípios. Quais são esses tribunais de contas? Do Pará, Ceará, Bahia e Goiás. Então, nós temos 4 tribunais de contas dos municípios. Eu vou explicar o que faz esses tribunais de contas. E nós temos também, que foram criados nessa época, 2 tribunais de contas de municípios. Quais são? Rio de Janeiro e São Paulo. Então, se a gente fizer uma soma aí, nós vamos perceber que nós temos 34 tribunais de contas no Brasil. 34 tribunais de contas. Qual que é a diferença dos estados e dos municípios e de municípios? Acontece o seguinte, o Tribunal de Contas dos estados, por exemplo, o que ele faz? Ele verifica a conta do governo do estado e dos municípios que fazem parte daquele estado. Por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais tem um Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais. Então, ela verifica as contas do governo de Minas Gerais e dos 895 municípios que fazem parte de Minas Gerais. Tá certo? Tribunal de Contas do estado. Agora, por exemplo, Bahia. Na Bahia acontece uma coisa diferente, porque ela tem Tribunal de Contas do estado e tem Tribunal de Contas dos municípios. Na Bahia, como tem Tribunal de Contas dos municípios, como é que eles fazem? Eles verificam a conta, o Tribunal de Contas do Estado verifica a conta do governo estadual, só do Estado. E o dos municípios é que verifica as contas dos municípios que fazem parte do Estado da Bahia. Então, assim acontece com a Bahia, com o Ceará, com o Pará e com Goiás. Exatamente, muito bem, vocês estão ligados aí. E em São Paulo e Rio de Janeiro, acontece uma situação diferente. Por quê? São Paulo e Rio de Janeiro têm um tribunal próprio. Então, o Tribunal de Contas de município. Então, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, por exemplo, ele verifica as contas só do município de São Paulo, enquanto o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo verifica a conta
do Estado de São Paulo, do governo do Estado, e mais os 644 municípios fora São Paulo, que é os 645. Deu para entender? Isso acontece com os outros. Então, uma outra questão. Por que o Tribunal de Contas, por exemplo, existe um Tribunal de Contas só para o município de São Paulo? Não é por causa da gente, isso é Constituição Federal. Mas eu vou falar para vocês, só para vocês terem uma ideia da magnitude que é o município de São Paulo, que já deve ter sabido disso, né? O município de São Paulo, ele tem um orçamento estimado de 43 bilhões de reais. 43 bilhões de reais. O que são 43 bilhões de reais, né? Não dá para a gente ter uma ideia, né? Dá para, nem na Mega Sena você ganha isso, né? 43 bilhões, que é a arrecadação anual. Para vocês terem uma ideia, a União arrecada praticamente 1 trilhão de reais por ano. Arrecadação da União, governo federal. Aí você tem, em segundo lugar, em termos de arrecadação, o Estado de São Paulo, com 90 bilhões de reais. Já cai para 90. Da União cai para 90 bilhões. Depois você tem Rio Grande do Sul. Aí depois você tem Paraná. Aí depois você tem o município de São Paulo. Olha só, gente, para a gente ter uma ideia da magnitude que é o município de São Paulo. Então, o município de São Paulo, como dizem, ele não é um município, ele é um estado. Por quê? Ele vem antes da maioria dos estados e de todos os municípios. Então, hoje, até eu, pelo Tribunal de Contas, já aconteceu vários casos aí, que o pessoal fala, mas você não vem pelo Tribunal de Contas do município, representando o município de São Paulo. Eu já fui participar de alguns eventos. E quando eu chego lá para conversar sobre o município de São Paulo com outros municípios, a gente passa vergonha. Vergonha por quê? Porque nós estamos, assim, anos-luz, não querendo competir, mas não dá para ficar no mesmo barco do pessoal. Por quê? Enquanto os caras falam de 200 mil, 300 mil, a gente fala de 400 milhões, 500 milhões. Outro dia eu fui lá discutir o negócio do Fundef, né, que na época era Fundef, Fundo de Desenvolvimento e Valorização do Ensino, e o cara falando, não, porque o governo, o município recebeu 15 mil reais do Fundef, e a mulher do prefeito comprou a galinha, e não sei o que lá, e eu lá quietinho, né? Aí ele perguntaria, e aí, o município de São Paulo, não sei o que e tal. Eu falava, o município de São Paulo recebeu 450 milhões. Aí o pessoal olha para mim assim, 450 milhões de um recebimento do Fundef, que para nós é uma migalha, para eles é o orçamento do ano. Quer dizer, então não dá, infelizmente, para a gente discutir. E o Estado também não gosta de discutir para o município, porque o município não é Estado. Pô, vocês são município. Né? É engraçado essa situação. Então você fica naquele lusco-fusco, né? Nem é noite, nem é dia. Né? Mas a gente está por aí. Né? Mas nessa brincadeira, na realidade, que a gente percebe é que todos ficam esperando para ver o que São Paulo está fazendo para fazer igual. Isso é uma coisa que eu percebo aí, andando por aí nas andanças. A gente vai por aí e o pessoal quer saber o que São Paulo está fazendo. Então, eu tenho estado em vários lugares. A semana passada mesmo eu fui para Barreiras, lá na Bahia, participar do Conrecic. O pessoal diz, São Paulo, como é que está? Não sei o que e tal. Você vai para Roraima? A mesma coisa. O pessoal quer saber, porque São Paulo, na realidade, é a locomotiva do Brasil. E isso aí é na prática mesmo. Não é só a gente que fica fazendo farol ou não. É sim, porque como é um terço do PIB sai daqui, todo mundo fica esperando o que São Paulo vai fazer. Né? E nessa brincadeira toda, nós tivemos uma coisa interessante, que é assim, a gente tem uma base, né, de orçamento, a base contábil, que é a Lei 4.320 de 64. Não sei se alguém já ouviu falar sobre essa lei, a Lei 4.320 de 64. A Lei 4.320 de 64 é a lei que fala a respeito da elaboração do orçamento e balanços para a União, Estado, Distrito Federal e município. A 420, ela reinou soberana, gente, até o ano 2000. Até o ano 2000, a Lei 4.320 estava soberana, apesar que ela continua. Esse ano ela completou 50 anos, a Lei 4.320. Então, ela reinou soberana até 2000. Por quê? Em 2000, surgiu uma nova lei que veio se colocar junto com a 420. Qual foi essa lei que surgiu em 2000? Lei de Responsabilidade Fiscal, a LC 101, ou seja, Lei Complementar 101. Por que complementar? Porque ela vem complementando a Constituição Federal. É uma lei forte. E a 420, apesar de ser uma lei ordinária, né,
ela está abaixo da Constituição, abaixo da lei complementar, mas ela, na época que ela foi votada e tudo mais, ela tem status também de lei complementar. Mas as duas não se confrontam, porque elas têm papéis diferentes. Por quê? A Lei 4.320, ela disciplina praticamente a elaboração de balanços, enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que ela fala? A respeito da gestão de recursos públicos, ou seja, uma cartilha de conduta para os governos, governo federal, governo municipal e governos estaduais. Então, a cartilha de conduta. Então, hoje, é muito importante para vocês, né, quem não conhece, até tiver oportunidade, eu vou passar aqui hoje e falar alguma coisa sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas é bom depois, se vocês puderem, dar uma lida na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é muito importante, porque se o cidadão lê a Lei de Responsabilidade Fiscal, com certeza ele vai poder analisar melhor as contas do governo, estadual, federal e municipal, e vai poder criticar ou parabenizar, sabendo aquilo que está falando, né? Porque muitas vezes a gente entra na onda, né? Está lá na manifestação reclamando, mas o cara fala, por que você está reclamando? Ah, porque eu vi a turma reclamando aí e estou reclamando também, né? Não sabe nem por quê, né? Então... Não, e tem bastante, né? Então, pelo menos vocês vão estar lá na reunião, falar, estou acompanhando a turma, mas eu estou sabendo o que eu estou fazendo aqui, né? Então, você está reivindicando realmente por uma causa, né? Isso aí é importante. A gente... Pois não? Ah, número 101, 101 de 00. Então, né, falando a respeito da lei de responsabilidade, aqui. Ah, só falar a respeito da lei. Então, o que aconteceu? Como a lei surgiu em 2000, eu estava no Tribunal de Contas, eu era diretor da área da auditoria responsável pela fiscalização dentro do município de São Paulo, a gente tinha que aplicar a lei. Então, sai a lei, ninguém te explica como é que é a lei. Então, a gente tem que aplicar a lei no município. Como é que a gente faz? Então, nós tivemos a oportunidade, eu e mais outros 2 colegas, de fazermos, em 2000, um livro a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicação dentro do município de São Paulo, contando como é que você verificaria a lei dentro do município de São Paulo no ano de 2000. Então, esse livro aqui, na realidade, teve um outro livro antes, depois nós fizemos esse livro aqui em 2004, e teve outra edição dele em 2007. Nós estamos para lançar agora a 3ª edição, porque essa 2ª edição está esgotada. Depois nós tivemos aí, falando a respeito de um Guia Municipal de Administração Pública, em 2006, falando a respeito de vários assuntos, licitação em contratos, gestão de recursos públicos também, né? E, em 2012, que é agora em 2014, né, que nós estamos na 3ª edição, eu tive a oportunidade de fazer um livro solo, a respeito das novas normas de contabilidade aplicada ao setor público. Por quê? O setor público, gente, está sofrendo uma reformulação, está mudando, ele está mudando bastante. Por quê? Nós estamos convergindo às normas internacionais de contabilidade. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que o mundo, a gente não tem como fugir disso, o mundo está falando uma mesma língua, e nós precisamos praticar a mesma forma de contabilidade que são praticadas nos primeiros países. Então, nós estamos aí com 14 normas que estão sendo convergidas aqui para o Brasil e que têm que ser aplicadas até o ano de 2014. Então, esse livro aqui, que está na 3ª edição, ele só é superado aqui em vendas pela Bíblia, entendeu? É um livro... Só tem um livro aí que está superando de vendas, que é... E para falar para vocês que eu sou uma pessoa muito legal, eu vou sortear esse livro aqui hoje, tá? Para vocês aqui. Mas os que não forem, quem não for sorteado pode comprar o livro depois também, para ajudar o professor, né? R$70. Então aqui, gente, ó. Mas não sou eu que dou o livro, é o preço da Atlas, é a Atlas que está dando o livro. Vou ligar para o Betinho Macedo para procurar. Concorrente forte, né? Então gente, mas é um livro, assim, interessante, que eu fiz bastante didático, falando a respeito do planejamento público, a estrutura da administração, como é que é o planejamento público nas esferas municipal, estadual e federal, falando a respeito de licitação em contratos e falando um pouco de contabilidade com exercício e tudo mais. Então, eu fiquei muito contente, até porque o livro está sendo adotado pela GV,
pessoal da GV me convidou outro dia, falou, olha, nós estamos adotando o livro aqui, né? Acho que não tinha nada melhor, eles pegaram o livro lá, né? Então, gente, mas hoje, pedi licença para vocês aqui para tirar o paletó, porque está bem quente, né? Arregaçar a manga, também ficar mais à vontade, né? Então, não vou falar de contabilidade para vocês, mas vamos falar a respeito da lei de responsabilidade fiscal. Então é o seguinte, como a gente tem um tempo aqui, né, infelizmente, a aula acho que vai até às 10, é isso, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou falando com vocês aqui, vou explicando sobre a lei e tudo mais e tal, acredito que não vai haver dúvidas, né? Acredito que não vai haver dúvidas. Se não houver dúvidas, se alguém tiver uma dúvida ou outra, pode ir perguntando. Ah, professor, estou com uma dúvida aqui e ali, a gente vai... Já está fazendo a primeira pergunta? Já fez a dele, já. Então tá bom. Então tá bom. Ó, como eu estou brigado com a minha esposa, eu posso ficar aqui com vocês até meia-noite, não tem problema nenhum. Vocês vão querer esse jogo do Cruzeiro hoje? Cruzeiro e Atlético? Final da Copa do Brasil, né? Então precisa trazer o radinho para a gente ouvir depois aqui. Então, como que vocês acham melhor? A gente vai... Deixa para o final? Ah, tá legal. Então tá bom, Mas se tiver alguma pergunta, realmente, aquela pergunta que não pode... Aquela dúvida que vai acontecer o tempo inteiro, né? Então tá fechado já. Tá fechado. Se estava aberto, agora tá fechado. Ó. Caramba, não quer... Se isso aqui vai ficar 3 horas para poder... Então vamos lá, ó. Então a Lei 101 está ali. Ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Gente, é o manual de conduta para o administrador público. Olha, isso aqui, todo esse material eu mandei para vocês, tá? Vocês devem ter recebido lá o material, né? Legal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o manual de conduta. Depois nós temos, em complemento, a Lei 4.320, que eu já falei para vocês, que é a Lei de Contabilidade Pública, e a Lei 10.028, porque não adianta nada você ter uma lei se você não tiver uma sanção para a pessoa que não cumpre a lei, que é a Lei de Crimes Fiscais, né? A Lei de Crimes Fiscais, que é a Lei 10.028, que atualizou o Código Penal. Então, está lá no Código Penal. Então, dependendo das sanções que a pessoa tiver ali, ela cometer, nós vamos falar alguma coisa a respeito disso, vai ter na Lei 10.028. E nós temos hoje a Resolução 4043 do Senado Federal, que disciplina a respeito da dívida pública. Que agora, né, como disse o Carlos Alexandre ali, o Carlos falou, a Dilma, né, a presidente, também já sancionou alguma coisa a respeito disso, mas ainda não foi publicado. Então, a gente vai falar ainda por cima, porque pode sofrer modificações, não sei o que e tal, que a gente não pode ficar falando uma coisa que ainda não saiu, né? Mas vai mudar o endividamento público, e eu vou mostrar para vocês por que até, né? Porque esse problema do endividamento público é um problema realmente sério, que realmente tem que ser mudado, né? E independe do governo, né? Ah, não, porque é PT, PSDB, PRPC. Não interessa de partido. Isso aí tem que mudar mesmo, porque realmente é igual a casa própria, né? Você compra, mas nunca termina de pagar. Vai subindo a dívida. Então, nós vamos comentar a respeito disso. Qual que vai ser os temas que nós vamos abranger hoje aqui? Eu vou falar com vocês a respeito da administração pública, da dívida e endividamento, que eu falei para vocês, das despesas com o pessoal dentro do município e fora, restos a pagar e sobre a transparência da gestão fiscal. Eu acho que é um assunto que vai ser bem legal aí, né? Quem não dormir vai poder participar bacana aqui com a gente, né? Vamos tentar fazer vocês não dormirem, né? Porque às vezes o assunto é cansativo e o cara já começa... Então, vamos lá, experiências. A União Europeia, com base no Tratado de Maastricht, né, em 92, em repúdio aos déficits e controle da inflação, entre outros, também já criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, a Lei de Responsabilidade Fiscal não foi uma ideia do Brasil. Ah, o Brasil inventou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não. Ela já vinha sido utilizada em outros países. Isso que é importante, porque ela já foi testada, vamos dizer de certa forma, e aprovada. E no Brasil, nós temos um problema muito grave, que a gente vai ver a diferença que deu,
que é o seguinte, os governos estavam acostumados, todos os governos estavam acostumados aqui. Aí entrava, por exemplo, 10 de receita e o cara gastava 15. Parece a mulher da gente em casa, né? A gente ganha o salário, essa mulherada gasta desesperadamente, né? É brincadeira, hein? É brincadeira. Mas a pessoa, o Brasil estava acostumado, o pessoal ganhava dinheiro e gastava mais. Então, gerava muito o quê? Déficit público, gerava um déficit público tremendo. E não tinha punição para isso, não havia uma cartilha para isso. Então, isso gerava um problema externo muito grande. Porque, infelizmente, nós não estamos sozinhos no mundo. Nós precisamos do quê? De investimentos. Porque tudo é investimento. Porque se você está sozinho, você fala, eu sou capacitado, eu não preciso de ninguém, você pode fazer o que você quiser e acabou. Mas não, nós precisamos de investimentos externos para criar empregos, uma série de coisas, de desenvolvimento principalmente, né? Porque todo mundo quer tudo de bom, né? Então, para você ter um desenvolvimento externo, os credores externos, os grandes investidores falaram, olha, o Brasil precisa tomar uma posição. O Brasil precisa melhorar em termos de endividamento público. O Brasil precisa diminuir o déficit financeiro, ou seja, parar de gastar tanto como ele está gastando. Você pode gastar, mas cada um tem que gastar de acordo com aquilo que recebe, não é isso? Porque se a gente ganha 1.000, eu não posso gastar 1.500. Se eu ganho 2.000, eu já posso gastar 1.000, e assim tem que ser. Então, o Brasil, ele arrecadava, São Paulo, por exemplo, na época arrecadava 20 e gastava 30. Não dá. Então, vai criando um endividamento muito alto. Com isso, você não consegue investimento, com isso vai dando desemprego, inflação, uma série de coisas. Então, o Brasil resolveu o quê? Adotar a cartilha que foi imposta pelo Fundo Monetário Internacional, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 90 e em 94, a Nova Zelândia e os Estados Unidos já estabeleceram regras com relação a isso, com relação à transparência na área de gestão de finanças. O FMI, né, também colocou como um código de boas práticas para transferências fiscal. Isso aqui, gente, a lei de responsabilidade fiscal ela é tão boa que a gente pode aplicar a lei na nossa casa. A gente pode aplicar a lei na nossa casa, porque a lei, se vocês vão perceber ela trata exatamente disso. Ou seja, olha, preste atenção, você só pode gastar aquilo que você arrecada. É isso, a lei é isso. Não, mas contanto que tenha sempre a cerveja na geladeira, né? Não pode faltar cerveja. Então, o que disse o Estado de São Paulo quando estava sendo adotado a lei? Diz o seguinte, ó, segundo o relatório feito pelo FMI, saiu no jornal Estado de São Paulo, sobre a transparência no fiscal do Brasil, a qualidade do processo fiscal está suportada em 3 pilares. Então, eu falava o seguinte, olha, para o Brasil ter uma boa transparência de recursos, o Brasil... para o Brasil ter uma boa transparência fiscal, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de uma lei de responsabilidade fiscal, ele precisa de um plano plurianual de investimentos e ele precisa reestruturar as dívidas dos estados e municípios. Então, primeira coisa, lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é uma cartilha de conduta para o administrador público. Nós podemos tratar ela assim, como uma cartilha de conduta para o administrador público. A outra coisa é um plano plurianual de investimento. Gente, não adianta um prefeito, um candidato a prefeito, um candidato a governador, ou candidato a presidente chegar e falar assim, olha, eu vou entrar, eu vou construir tantas escolas, eu vou construir tantos hospitais, eu vou acabar com a falta de moradia, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo. Os recursos, eles são limitados. Então, para você poder fazer isso, você precisa fazer um quê? Um bom planejamento público, ou seja, um plano plurianual de investimento. Então, quando o governo entra, porque nem o ano que vem, né, nós vamos ter, foi reeleita a Dilma. A Dilma vai ter que fazer um plano no primeiro ano de governo dela, porque isso aí cada governante tem que fazer. No primeiro ano de governo dela, ela vai ter que fazer um plano plurianual dizendo quais são os investimentos que a União pretende fazer nos próximos 4 anos, nos próximos 4 exercícios. Agora, esse investimento pode ser uma coisa utópica? Não. Ela tem que ser uma coisa real, ou seja, em cima daquilo, da minha necessidade, e em cima daquilo que eu tenho de receita. Então, você fala, vou construir isso, eu vou investir naquilo, tal. Legal.
Mas você vai ter dinheiro para isso? Então, o planejamento, ele passa por isso. Tudo aquilo que você quer fazer, você pode fazer, desde que você tenha recursos financeiros para fazer isso. É isso que diz o FMI. Outra coisa, dívida dos estados e municípios. Você pegou dinheiro emprestado? Peguei. Legal. Mas você não tem que devolver o dinheiro que você pegou emprestado? Então, meu amigo, o que acontece? Você pegou o dinheiro emprestado, você tem que devolver, você tem que pagar. E o Brasil não estava fazendo isso. O Brasil fazia o quê? Uma rolagem de dívida. Pegava mais dinheiro para pagar dinheiro. Com isso, a dívida não baixava nunca, a dívida ia aumentando. Então, o FMI disse o seguinte, com instrumentos como esses, construídos por meio de longas e difíceis negociações, vem sendo formado um novo estilo de gestão de recursos públicos no Brasil. Isso em 2000. Tá? E a gente realmente melhorou bastante de lá para cá. Aí eu vou falar para vocês o seguinte, uma pergunta já. Só que a lei de responsabilidade fiscal, ela fala o seguinte, olha, isso foi o FMI falando, a lei de responsabilidade, ela diz o seguinte, nós temos um tripé, que é o seguinte, para a administração pública realmente ser eficiente, ela precisa fazer 3 coisas. Quais são essas coisas? Ela precisa planejar bem, fazer um bom planejamento, ela precisa ter equilíbrio nas contas e ela precisa ter transparência. O que é transparência? Transparência é prestação de contas, ou seja, eu preciso planejar bem, olha só, gente, fazer um bom planejamento. Quais são os instrumentos de planejamento público? PPA. Isso, na ordem, né? PPA, LDO e LOA. Você tem o PPA, do PPA nasce a LDO, e da LDO nasce a LOA. Então, você tem que ter um bom planejamento público. Tem um bom planejamento público, basta? Não. Você precisa ter equilíbrio nas contas. Você gastar apenas aquilo que você arrecadar. E, depois disso, você tem que ter transparência, ou seja, prestação de contas. Hoje, uma das coisas que está mais na moda é a transparência, ou seja, você mostrar para a sociedade aquilo que a administração pública fez. E nós temos que cobrar isso, gente. Se você não tem um retorno do órgão público da forma que você entenda a informação, você tem que reclamar. Ah, não, eu já estou cumprindo o papel, já publiquei lá. Não, meu amigo, você não publicou nada, você colocou um negócio aqui que eu não entendo. Mentira, muitas vezes. Então, você tem que fazer de uma forma simplificada para que o usuário da informação entenda aquilo. Quem é o usuário da informação? O cidadão. Ou seja, todos aqueles que pagam impostos. Então, a pergunta é a seguinte, de acordo com a lei, quais são os pilares da lei de responsabilidade fiscal? Já falei para vocês, né? Planejamento, equilíbrio das contas e transparência, tá certo? Então, precisa ter esses 3 aqui. Você precisa ter um planejamento, um equilíbrio das contas e ter transparência. Tá? Aí, a revista Veja, de 2005. Nos últimos 4 anos, a lei de responsabilidade fiscal conseguiu a façanha de transformar o Brasil em referência mundial nos controles do gasto público. Realmente aconteceu isso. Desde 98, estados e municípios saíram de um rombo, olha só, gente, de 2 bilhões e 800 milhões para 17 bilhões em reais em caixa. Por que isso, pessoal? Por quê? Boa noite. Por que aconteceu? A lei de responsabilidade fiscal, a lei de crimes fiscais, ela traz lá alguns artigos que ela determina até a prisão do gestor público se ele não obedecer algumas regras, e da pena de detenção. Então, o camarada tem medo de ter um processo, né? De ter um processo. Oi. Olha, tem muitos processos rolando aí, e você sabe como é que é esse tipo de coisa, né? Bom, que tem processo rolando, tem, né? O balanço feito pelo tribunal, olha só, em 2007, o balanço feito pelo Tribunal de Contas de São Paulo, da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, contabiliza 336 multas a prefeitos e presidente de câmaras legislativas.
Isso em função do não atendimento da lei de responsabilidade fiscal. Porque assim como ela determina pena de detenção após um processo, logicamente, ela também determina multas pelo não cumprimento da lei. Outra coisa, envio de mais de 100 prestações de contas para o Ministério Público. Por quê? Dependendo do caso, se houver uma fraude, um desvio de recursos públicos, o tribunal não é um órgão judicante. Então, ele remete os autos para quem? Para o Ministério Público, que é o capacitado para abrir ação pública nesse caso aí. Então, só em 2007, mais de 100 prestações de contas foram encaminhadas para o Ministério Público para ele dar continuidade. Tá lá, tá. Mas a gente está acompanhando a televisão. Tudo aquilo, gente, tudo aquilo, só para vocês terem uma ideia, abrindo um parênteses rapidinho aí, tudo aquilo que está sendo investigado dos governos aí, do Maluf, não sei o que e tal, quem deu tudo isso de bandeja, quem que vocês acham que foi? O auditor, não, o auditor do Tribunal de Contas, porque o auditor vai lá, ele faz o trabalho, ele levanta todos aqueles problemas e automaticamente é enviado para o Ministério Público. Então, o Ministério Público, independente até de vocês falar, o tribunal aprovou, que a gente lembra disso, né? Ele levantando o papel, o Tribunal de Contas aprovou a minha prestação de contas. Não interessa a aprovação de contas do tribunal, do órgão colegiado. O que interessa é o que o auditor colocou. Então, esse processo foi a base para a abertura de processo que está acontecendo hoje. Agora, se está preso ou não, vocês conhecem melhor o Brasil do que eu, né? Vocês sabem como é que funciona a coisa, né? Mas vamos continuar, segue o enterro aí. Então, ó. Desrespeitar a lei de responsabilidade significa enquadrar-se nas disposições da lei 10.028, que você vai verificar a infração administrativa e vai dar o crime fiscal correspondente, tá? A administração pública, como é que ela é composta? Porque é interessante a gente saber isso para a gente ter a base, né? Nós temos a administração direta e nós temos a administração indireta. A administração direta, pessoal, é aquela que nasce com o Estado. A gente pode falar assim, a administração direta é aquela que nasce com o Estado. Como é que é nascer com o Estado? Por exemplo, se você juntar alguns municípios e formar desse município um Estado novo, vai sair um Estado tal, juntou São Paulo, Minas Gerais, sei lá, Rio Grande do Sul, e formou um Estado, um outro Estado. Esse Estado ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter Tribunal de Contas, não é? Porque a Constituição manda ter Tribunal de Contas. Ele vai ter uma Assembleia, ele vai ter Tribunal de Justiça, não vai ter? Vai ter Poder Executivo. Então, isso é o mínimo que vai ter um Estado. Então, isso é chamado de administração direta, porque já nasce com o Estado. Ou seja, o Estado já nasce com isso. Agora, a administração indireta, ela só vai existir se o Estado quiser. Então, se vocês pegarem a Constituição Federal, artigo 37, vocês vão verificar na Constituição Federal, que lá diz o seguinte: somente é criada por lei a autarquia e os fundos. Tem que ter uma criação por lei. E as fundações, ô louco, poxa vida, as meninas são super eficientes. Obrigado, hein? São muito eficientes. Mulheres e não gastam dinheiro, ó. Eficientes são, agora gastar dinheiro eu tenho dúvida, hein? Psst, calma, tô. Não vamos polemizar. Ó, atenção. A única coisa que eu gosto de falar aqui, todo mundo concorda, é que nós não vamos ser campeão Corinthians, mas pelo menos vamos nos classificar para a terceira, para a Libertadores. Tá certo? Viva o Corinthians. Ó, então a administração direta nasce com o Estado. Executivo, Legislativo e Judiciário. Olha lá. Executivo, Legislativo e Judiciário. E a administração indireta, ela vai nascer se a administração pública quiser. Tá certo? Então, quem é a administração direta? Autarquias, fundações e fundos. Então, todos esses entes aqui, todos esses órgãos, eles são de direito público. De direito público. Todos eles são obrigados a seguir a Lei 4.320
e seguir a lei de responsabilidade fiscal. Só que dentro, gente, olha que interessante, dentro do Estado, nós temos, vamos dizer assim, um órgão que não é de direito público, ele é de direito privado. Dentro do Estado, faz parte do Estado e ele é de direito privado. Quem seria esse ente? As empresas públicas, que são as entidades estatais. Então, olha só, nós temos aqui as entidades estatais, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, qual é a diferença? As empresas públicas, elas são 100% públicas, ou seja, quem montou elas, quem colocou todo o capital, foi a administração pública. Agora, sociedade de economia mista, ela tem capital público e tem capital privado. Mas quem tem que ter o domínio daquilo, quem tem que ter o poder acionário, o poder de mando na administração, é a administração pública, mas elas são de direito privado. A Comgás, por exemplo, Petrobras, Sociedade de Economia Mista, Eletropaulo, a Eletropaulo foi a Sabesp, Metrô. Tem. Não, na realidade é assim. Quando você cria, ó, falar uma coisa assim, rapidamente, que não é o objetivo da aula, mas rápido aqui, ó. Você criou por lei, se vocês pegarem, isso aí está no artigo 170 da Constituição Federal, que diz como, que fala da situação econômica, da criação de empresas públicas e sociedade de economia mista. Quando você cria uma empresa pública ou sociedade de economia mista, tá, ela tem que ser imperativa ao poder do Estado. Lá diz quais são os requisitos para formar uma economia mista ou sociedade. A partir do momento que você criou, por exemplo, a EMB, Eventos e Turismo, que aqui é a EMB Eventos. A EMB, por exemplo, é uma sociedade de economia mista. Ela foi criada, tudo mais, tal. Então, quem é o dono majoritário daquela entidade? É o município de São Paulo. E o município de São Paulo, a prefeitura. O município de São Paulo tem interesse no crescimento do AMB? Tem. E como é que ele faz? Ele faz através de aumento de capital. Então, ele pode dar aumento de capital para essa empresa. O aumento de capital, quando você dá um aumento de capital para a sua empresa, você quer que essa empresa faça o quê? Ela aumente, que ela invista mais, que ela cresça. Só que se esse aumento de capital for usado para despesas com o pessoal ou manutenção dela, significa que essa empresa não está conseguindo, não está ganhando dinheiro, concorda comigo? Ela não está ganhando dinheiro, porque se você pega, dá aumento de capital para a empresa, e a empresa usa o dinheiro para, nossa, ainda bem que entrou dinheiro, aí vai usar o dinheiro para pagar salário, usar para pagar manutenção, quer dizer que ela não é independente, ela passa a ser dependente. Tanto que a lei, ela fala exatamente isso. Se por acaso uma empresa receber recursos e ela não usar esse recurso, olha só, ela não usar esse recurso para aumento de capital, ou seja, aumento dos investimentos dela, ou ampliação do seu parque produtivo, ela vai ser considerada empresa estatal dependente. E qual que é? O que vai acontecer com ela se ela for considerada dependente? Ela vai ter que juntar o orçamento dela e vai ser considerada como se ela fosse um órgão público também de direito público. Ela muda a conotação dela. Pois não? É. Não, mas o escopo da gente aqui, gente, não é discutir isso. Eu estou falando para vocês o que é a administração pública, tá legal? Então vocês conseguiram aqui, beleza aí? Todo mundo entendeu? Administração indireta. Dentro da administração indireta nós temos as empresas públicas e sociedade de economia mista, que são empresas de direito privado, tá certo? E se elas usarem o dinheiro que elas recebem para despesas com pessoal, se elas usarem para pagamento de material de consumo e essa coisa, ela vai ser considerada, para efeitos de lei de responsabilidade fiscal,
como dependente, não como independente. Então, ela vai ter que juntar o orçamento dela lá. Ela vai sofrer muito, ela vai ter que fazer duas contabilidades, uma pública e uma contabilidade privada. Tá? Agora, perguntaram para mim, as ONGs. As ONGs são entidades que pertencem ao setor público? Não. As ONGs são associações, que está lá no Código Civil, como elas são formadas, mas elas são formadas pela iniciativa privada. Agora, elas vão lá no município, município, a gente quer prestar um serviço, não sei o que e tal. O município faz um contrato de gestão, faz ali um contrato com ela e ela recebe recursos. Mas ela não é da administração pública. Percebam isso, gente, ela não é da administração pública. Oi? Não, aí tudo bem, ela não tem fins lucrativos. Não estou dizendo isso, mas ela não é pública, ela é privada. Então, sim, mas qualquer pessoa pode criar. Eu vou criar agora uma ONG voltada para a ressocialização do preso. Você pode criar uma ONG para a ressocialização do preso. Olha que ideia boa aí, não sei se tem, né? Não, todo o dinheiro que sai... Não é... Aí, se ela receber do município, quem é que vai investigar? TCM. Se vier um dinheiro público federal, TCU. É a mesma linha, só que o CIP tem um carimbo do Tribunal da Justiça. Oi? Não, ela não é de direito público. Não, prestar serviço público, na realidade, se você pegar, por exemplo, vou pegar um caso clássico aqui, o Greenpeace. Se vocês pegarem o Greenpeace, por exemplo, é uma instituição que todo mundo conhece, que defende os animais marinhos, qualquer animal, né? De repente, os caras vão lá caçar tubarão, aparece o pessoal lá brigando, não sei o que e tal. O Greenpeace, por exemplo, eles não querem receber um centavo do órgão público, eles não querem, porque eles vivem de doação privada. A OS, ela, em tese, ela deveria viver de doação privada. O pessoal privado deveria doar dinheiro para a OS faz o serviço dela. Mas a OS hoje, né, mudou o conceito, sei lá, ela está recebendo dinheiro da área pública, mas ela tem um contrato com a área pública de fazer um serviço, mas isso não faz dela uma entidade pública. Sim, ela continua sendo privada. Amanhã, vencer o contrato, ela sai. Agora, se a pessoa está prestando um serviço público, naquele momento, ela é uma entidade pública. Sim. Por exemplo, uma empresa de limpeza que foi contratada pela prefeitura e está limpando o lixo na rua, o cara, naquele momento, é um servidor público. Vocês concordam? Se ele cometer qualquer tipo de problema, quem é o responsável por ele? A prefeitura. Mas ela não deixa de ser uma empresa privada. Vamos seguir o enterro, pessoal. Senão depois, já viu, né? Só que assim, a lei de responsabilidade ela traz uma coisa interessante, que é o seguinte, RCL, a Receita Corrente Líquida. O que é a Receita Corrente Líquida? A Receita Corrente Líquida é a base de cálculo para os limites da lei de responsabilidade. É assim, é a mesma coisa quando a gente vai pedir um empréstimo no banco. Quando você chega no banco para pegar um empréstimo, o que o banco fala assim? Qual que é o teu salário? Ele quer saber o seu salário bruto ou o teu salário líquido? É o líquido que interessa, né? Porque o bruto não. Quanto você ganha por mês? Eu ganho 5 mil. 5 mil mas só recebo 3. Porque uma parte é de pensão, uma parte é disso, uma parte daquilo. Então, você não vai fazer um empréstimo em cima do teu salário bruto. Você vai fazer em cima do teu salário líquido. E a administração pública também tem um salário líquido. Olha que interessante. Tem um valor líquido, que é chamado de receita corrente líquida. Então, para você poder pagar o salário do funcionário, ele é feito em cima do quê? Da receita corrente líquida. Para você poder ter o limite de endividamento, é feito em cima do quê? Da receita corrente líquida. Então, os limites de gasto que estão na lei de responsabilidade é feitos com base na receita corrente líquida. E como é essa receita corrente líquida? Está lá no artigo 2º da lei de responsabilidade fiscal. Então, ela fala que são as receitas correntes. O que são receitas correntes, gente, de uma forma geral? São aquelas receitas que pertencem ao município, que o município tem direito de recebê-las. Por exemplo,
Os impostos que são cobrados, IPTU, ISS, IPVA, essa coisa toda é um direito do município, já é por lei. Então, o município ele tem que receber aquilo, é chamado de receita corrente. Se o município tem um imóvel que ele alugou, é um direito que ele tem de receber em cima daquilo. Se o município, de repente, explora alguma coisa agropecuária, é um dinheiro também que ele tem que receber. As transferências correntes, que a maioria dos municípios vivem disso, transferências correntes. O que são transferências correntes? Alguém sabe? Muito bem, parabéns para vocês aí. Então, ó, são os valores que são transferidos constitucionalmente de um ente para o outro. Cota parte do IPVA, corta parte do ICMS, a fundo de participação dos municípios. Tem muitos municípios aí que têm praticamente 80%, 90% da sua receita com transferências constitucionais. Olha só, gente. Pensou um município ter 90% da sua receita com transferência constitucional? Mas existe. Existe. Ou seja, ele não arrecada dentro do município e vive com o dinheiro dos outros. Na realidade, o município, de certa forma, é deficitário, né? Mas tem um monte por aí. Então, isso é a receita corrente do município. Por quê? Você tem outras receitas? Sim, que são as chamadas receitas de capital. Operação de crédito. O que são operação de crédito? Empréstimos que o município pode fazer ou o Estado. É uma coisa normal dele fazer empréstimo? Não. Vender bens. O município vender bens. Ele pode vender? Pode, desde que tenha uma autorização do Legislativo. Mas é normal do município vender bens? Não. Pode entrar uma receita um mês, mas não vai entrar no outro mês. Tá certo? Então, receber pagamento de empréstimo que foi feito, transferências de capital, ou seja, pegar dinheiro e dinheiro para outro ente. Não vai. Então, o que entra aqui? Só as receitas correntes. Então, o que acontece aqui? Uma coisa interessante que trouxe a lei é assim, antes a gente fazia, quando a gente fazia a base da capacidade de pagamento da administração, a gente fazia de uma forma fechada, de janeiro até dezembro. Mas não, o que diz a lei de responsabilidade? Você tem que levantar a RCL quadrimestralmente. Quadrimestralmente. Por quê? Se no quadrimestre o município diminuir a receita, diminuir a arrecadação, vai cair também a base até de despesa com pessoal. Então, vamos supor, você tem um limite de gasto com pessoal. Se o município tiver naquele limite lá com aquela arrecadação, e diminui a arrecadação dele, e ele estoura o limite, se ele não se enquadrar no próximo trimestre, ele vai ter que mandar o pessoal embora. Essa é a ideia da lei. Ou seja, você vai gastar dentro dos seus limites de arrecadação. Olha que interessante, gente. Então, como é que você vai ver isso? Uma vez por ano? Não, a cada quadrimestre. De que forma? A forma de que não alcança, ele diminui a cota dele, tem que despedir os funcionários para... Não, mas na realidade... Sim, mas na realidade, o que você quer com isso? Você quer que o município ele se mantenha dentro daquela linha. Você não quer que o município, por exemplo, um mês, o cara teve uma arrecadação astronômica, só que no outro mês ele diminuiu. Não. A arrecadação do município, que a gente percebeu isso aí ao longo dos anos, ela é mais ou menos semelhante quadrimestralmente, não muda muito. Porque um mês você tem um pouco a mais, no outro mês tem um pouco a menos. Mas, na média, ele é igual. E outra coisa, você nunca pode estar no limite. Você sempre tem que estar abaixo do limite. Por exemplo, o limite de gasto com o pessoal é 60%. Agora, eu vou gastar 60%? Não, eu vou gastar 50%. Então, essa é a ideia, de você nunca estar no limite de gasto, você sempre está um pouco a menos. Não, não pode. Oi. Como assim? Não, a dívida, ela é normal. Gente, dívida é normal. Todos nós temos dívida. Não, todos nós temos dívida. Por quê? Você compra e nem sempre você paga na hora. Você deixa para pagar depois. Isso é normal. Que nem a gente compra no cartão, no outro mês vem a dívida. A dívida é normal. O problema é você não conseguir pagar a dívida. Então, hoje o município, nós vamos perceber aqui, que o município de São Paulo, por exemplo, ele tem dívida? Tem. Mas a dívida dele está tranquila, porque ele tem recursos para pagar aquela dívida. A única dívida que o município não está conseguindo pagar hoje
é a dívida de longo prazo, que é essa dívida que está sendo hoje votada lá no Congresso Nacional, que essa dívida é complicada. Quer ver? Ó, nós vamos continuar aqui. Então, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, RCL para o mês de abril de 2014. Ó, como é que a gente faz a conta? O mês de apuração e mais os 11 anteriores. Se eu quero achar do mês de abril, eu vou pegar do mês de abril e dos 11 anteriores. Então, por exemplo, aqui, abril de 2014 a maio de 2013. Então, o que acontece aqui? Não acontece nada, né? Oh, não é lá, é aqui. Não, mas normalmente é lá, porque lá está o coisa. Mas está aqui melhor ainda, vamos ver. Não. Tá bom o retransmissor, porque está lá o negócio do pendrive, conexão. Então vamos lá, ó. RCL para o mês de abril de 2014. Ô, gente, se for assim mesmo, obrigado. Ó. Fantasminha está por aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Você pegou lá a receita de janeiro, de maio, junho, julho, agosto, setembro, tal. RCL de abril de 2014, 12 bilhões. Então, essa é a base para gastos no município de São Paulo no mês de abril de 2014. Essa é a base, tá? Então, vamos lá, dívida consolidada. Então, vamos dar o exemplo aqui da dívida do município de São Paulo. Como é que funciona a dívida? Ela está nos artigos lá, 29 até 42. Então, o que compõe a dívida? Ó, títulos públicos, operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, que são os empréstimos de curto prazo, precatórios judiciais emitidos a partir de maio de 2000 e não pagos. Alguém aqui trabalha na prefeitura? Ah. Alguém aqui tem precatório? Alguém aqui recebeu o precatório? Eu vou continuar, eu vou levantar a mão também. Eu. Então, a grande maioria do servidor público, e estou falando da prefeitura, pode ser do Estado também, ele tem ações contra a prefeitura, contra o Estado, por vários motivos. O que acontece? A prefeitura perdeu isso na justiça, perdeu. Então, se ela perdeu isso na justiça, o que ela teria que fazer? Pagar. É bem simples. Se eu perdi, tem que pagar. Só que ela não paga. Por exemplo, eu tenho, meu caso específico, eu tenho um valor que eu ganhei da prefeitura, de uma ação que eu entrei, em 2001, que é meu mapa de 2001. Até hoje está lá para pagar, de 2001. Nós estamos em 2014, 13 anos. E acredito que vocês também aqui, quem mais levantou a mão? De quando que você tem o precatório? Hã? Você só entrou com a ação? Ah, você trabalha na prefeitura. Alguém tem precatório? De 2000. 2005. Alguém mais? Vocês estão vendo como é que é? Pode falar. Ah, 90, é campeã, hein? 98. Nossa. Você está vendo? Uma dívida, se uma empresa não paga, o que acontece com a empresa? Ela é autuada, tem uma série de sanção. Infelizmente, a administração pública não é só São Paulo, não, gente, é todo mundo. Eles não estão pagando o precatório. Então, o que acontece? Esse precatório, ele vira dívida consolidada. Olha só, vira dívida consolidada. E as operações de crédito, que embora inferior a 12 meses, tenham constado como receita do orçamento. Então, o que é dívida consolidada? Que a gente tem essa coisa, dívida consolidada. Dívida consolidada é aquela dívida que o município tem, que ela tem mais de um ano. Ela tem mais de um ano. Toda dívida que o município tem que ter mais de um ano, ela chama-se dívida consolidada. Então, vamos dar uma olhadinha quanto que tem de dívida consolidada o município de São Paulo. 74 bilhões. Olha que legal, você tem que ficar contente. Você compõe a dívida consolidada, né? Todos nós aí. 74 bilhões. É pouco, 74 bilhões? Gente, é quase o dobro do orçamento de um ano. São quase 2 arrecadações. Sim, sim. Mas é por isso que o governo federal, ele está lá
a Dilma hoje, inclusive, aprovou, sancionou, não sei o que, a lei, que muda essa parte do pagamento do endividamento público, que é justamente com relação a isso, com a dívida consolidada. Porque isso daqui não é uma coisa que aconteceu agora, entendeu? O governo, por exemplo, no caso do prefeito Haddad, o prefeito Haddad entrou e fez esse endividamento de 74 bilhões. Não! Isso aí já vem, gente, olha, lá do primeiro... Muito antes, vem acumulando, vem acumulando, vem acumulando. Você viu ela falando ali que o precatório dela é de 98, o meu precatório é de 2001, o outro precatório é de 1950, sei lá. Está lá. Então, gente, a dívida do município total, que é a dívida que o município deve com mais tempo, é 74 bilhões. É dinheiro pra caramba. Então, é isso. A gente está brigando para isso. A gente quer que o município, por isso que o município, pegando hoje, ele mesmo pagando a dívida conforme a lei, ele não está conseguindo alcançar o objetivo de diminuir a dívida. Boa pergunta. Eu gostaria de saber também. Eu gostaria de saber também. Às 14 horas. Aí você vai despachar numa ponte, no feriado hoje, ele não está. Vamos lá. Vamos lá. Então, 74 bilhões. Então, agora, o que diz a lei de responsabilidade fiscal? Ela diz o seguinte, que a dívida do município de São Paulo, a dívida dos municípios, só pode ser igual a 1,2 vezes a sua RCL. Olha só, nós temos uma dívida consolidada de 74 bilhões. Tirando o dinheiro que nós temos em caixa, fica uma dívida de 66 bilhões. Vocês acham que nós estamos abaixo ou acima? Muito acima, né? Então, olha só. Um pouquinho só de cima, né? Quer ver, ó? Olha só. O que aconteceu lá em 2000? Vou voltar um pouquinho no tempo. Aqui em 2000 aconteceu a lei de responsabilidade. Quando a lei de responsabilidade saiu, o que diz a lei? A lei falou o seguinte, olha, município, nós queremos que você agora diga quantos por cento você está devendo. Então, nós pegamos a RCL de 2001, que foi 8 bilhões. Isso em 2001, 13 anos atrás. E o limite era 1,2 vezes, ou seja, só podia dever 10 bilhões. O município devia quanto? 16 bilhões. 16 bilhões, ele estava acima do que era na época. Então, falou o seguinte, olha, a diferença de 6 bilhões, você não vai conseguir pagar de uma vez, concorda? Se você está devendo 8, se você tem 8 de RCL, que é a arrecadação de um ano, como é que você vai pagar 6? Você não consegue pagar 6, vocês concordam? Então, a própria lei, a resolução do Senado Federal, ela falou o seguinte, esses 6 bilhões que você está devendo aqui, que equivale a 1,92, olha só, gente, quase 2 vezes, hein? Você vai fazer o seguinte, você vai pagar essa diferença em 15 anos. Ou seja, você vai dividir os 6 bilhões e vai pagar 1/15 ao ano. De forma que, em 2016, ou seja, daqui a 2 anos, você esteja dentro do limite. Bacana, né, gente? Uma conta bem legal. Teoria é ótimo, né? Oi? Qual tributo? Não, o dinheiro que arrecadar. Bacana, você falou uma coisa ótima. Exatamente isso, só que a própria lei, ela dá um limite para você pagar isso daí. Ou seja, não é uma coisa assim, dividiu por 15, tem que pagar tanto por ano. Ela fala, ó, o município só pode pagar até 11%. Porque senão ia dar esse problema aí, você ia cobrar o município, você ia falar, pô, o município tem que pagar mais. E o cara fala, não, o máximo que você tem que pagar é 11%. Então, esse 11% é o máximo que o município pode gastar com a dívida. Por quê? Senão ele ficaria sem fazer outros investimentos. Só que esses 11% que ele paga para o município hoje está sendo muito. Por quê? Está tirando muito dinheiro de outras áreas. Então, o que o município quer? Quer que diminua essa base dos 11%, quer que diminua os juros para ele poder pagar isso daí
e poder investir em outras áreas. Essa que é a intenção. Então, olha lá, comprometimento anual com amortização e juros e demais encargos não pode exceder a 11,5% da receita corrente líquida. Por quê? Justamente para evitar que o município tenha a obrigação de gastar mais do que aquilo que ele tem de recurso, porque senão ele fica sem investir. Tá legal? Só que o município de São Paulo, a gente tinha lá, antes, feito um... Ô, filha da mãe. Olha como é que estava a lei aqui. Eu quero ver se estava certo. Aqui. Só para a gente ter uma ideia, olha como é que estava essa parte da dívida e endividamento, pessoal. Em 2010, por exemplo, o município de São Paulo tinha uma dívida de 54 bilhões. Ele pagou 2,5 bilhões. Olha quanto estava representando a RCL, 2,13. Em 2011, tinha uma dívida de 58. Ele pagou 2 bilhões, representava 1,99. Em 2012, pagou 63 bilhões. 2,5 bilhões, representava 1,97. Em 2013, o ano passado, a dívida cresceu para 67, mesmo sem fazer empréstimo, hein? Não está fazendo empréstimo, mas a dívida está crescendo. Pagou 2,5 bilhões. Quanto representou? 1,93. Está diminuindo a dívida? Não está diminuindo a dívida, não está diminuindo nada. É, exatamente, está aumentando. Então, esse é o grande problema da dívida pública, ou seja, você vai pagando, só que ela não diminui, ela vai aumentando. Então, hoje, quando você pega aqui, só o pagamento de juros, olha aí, mais de 75% do valor pago em 2013, só os juros. Ou seja, o principal da dívida, você não consegue pagar, ou seja, você não está amortizando, não está diminuindo. É impagável, exatamente isso, impagável. Então, ó, em 2001, era de 1,92. Em 2013, é de 1,93. É mais alto do que era em 92. Isso sem fazer empréstimo, hein? Hã? Está pior que a agiota. Oi? O banco? Não, essa dívida, gente, eu vou falar uma coisa rapidinho para vocês aqui. O que aconteceu foi o seguinte, em 2000, o município de São Paulo tinha uma dívida aí grande. E quando houve essa renegociação da dívida, o município de São Paulo, assim como os estados, todo mundo, foi conversar com a União na época. E a União, ela encampou essa dívida dos municípios e dos estados. Então, hoje, a nossa dívida maior é com a União. Para quem que nós estamos devendo? Para a União. E a União é que deve para os credores. E a União, quando fez o pacto com o município de São Paulo, por exemplo, ela diminuiu muita coisa. Ela pegou o valor total, somou, tirou os valores que a gente devia aí e fez um acordo com o município de São Paulo. Ficou um acordo, na época, muito bom mesmo. Só que, infelizmente, com esses juros e tudo mais, a coisa não conseguiu pagar, né? Mas isso aí não é diretamente com o banqueiro, é diretamente com a União. A gente paga a União hoje, porque a União é que está pagando as dívidas do município de São Paulo. Essa que é a verdade. Vende. Deveria. Não foi, né? Posso contar um negócio para vocês aqui? Ó. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Uma historinha rápida aqui, rapidamente, ó. Zoom. Rápida. Que não está no script, mas eu vou contar aqui para vocês. Quando o município de São Paulo fez a renegociação com a União, houve um contrato que falava o seguinte: nós vamos cobrar 3% de juros sobre a dívida. Só que o município de São Paulo se comprometeu a vender, a pagar, ou seja, fazer uma amortização que a gente chama de extraordinária em 3 anos. O município de São Paulo tinha que fazer uma amortização extraordinária em 3 anos. E o prefeito que estava na época, que era o Pita, ele topou. Não, tudo bem, eu vou fazer essa amortização extraordinária. O contrato, é um contrato. Então, o que dizia o contrato? E o contrato ele existe, se vocês pesquisarem, talvez seja até na internet. Eu sei disso porque eu fiz auditoria nisso aí. O que dizia o contrato? Olha, se o município pagar
100% daquilo que ele diz que vai pagar extraordinariamente, ele vai continuar com juros de 3%. Se o município pagar menos, os juros vão subir de 3% para 6%. E se o município não pagar até X, os juros vai subir de 3% para 9%. E isso não a partir daquela data, a partir do começo do contrato. Você sabe o que aconteceu? O município não pagou nada, não amortizou isso daí. Aí entrou um outro prefeito depois do Pita, e esse outro prefeito falou assim, eu não vou amortizar nada. O outro prefeito que entrou falou, não vou amortizar nada. Com isso, o que aconteceu? Com isso, o juro subiu da noite para o dia, ele, puf. Não, tudo bem, mas não quis amortizar, eu não estou entrando em detalhes, mas não quis amortizar. Não amortizou. Então, é o que eu estou falando, gente, que você, a grande questão que a gente fala é o seguinte, o grande problema é assim, é que a administração pública, ela é uma coisa contínua. E às vezes, um prefeito, não interessa o partido, ele toma uma atitude hoje em cima de uma coisa. E o outro prefeito que entra fala, não, mas eu não fiz aquilo lá. Aquilo era do prefeito passado. Na realidade, a gente tem que pensar assim, quando o Brasil pensar que a gente é uma continuidade, se eu fiz alguma coisa e o outro vai ter que continuar aquilo que eu fiz, a coisa vai andar legal. Não é isso? Agora, se entra um prefeito e fala assim, não, mas eu não tenho nada a ver com o outro prefeito, Então, vamos lá. Ó, gente, ó, zoom. Vamos continuar. Não, mas não foi uma coisa legal? Foi legal. Porque não foi ilegal. Você tomou uma posição, você quer pagar? Não quero pagar. Tudo bem, subiu o juro, subiu a dívida. É isso que aconteceu. Não, mas a lei, ela não tem nada a ver com isso. A lei, o contrato é fora. Vamos lá. Ó, em 2013, atenção, obrigado pela atenção. Ó, em 2013, o coeficiente deveria ser de 1,34. Ou seja, o que dá uma diferença de 20 bilhões. Para você poder chegar no valor exato, você teria que diminuir 20 bilhões. O município não tem condições de pagar 20 bilhões. Né? Por isso que está dando esse problema todo, que o Haddad foi lá brigar, pô, não temos condições de capacidade de investimento, não sei o que e tal, com razão, porque você vai pagando a dívida, e vai tirando dinheiro que poderia ser aplicado em outras áreas. Agora, a dívida você tem que pagar? Tem que pagar, gente, por quê? Se eu peguei o dinheiro do empréstimo, foi para fazer alguma obra. Agora, se essa obra foi superfaturada, se essa obra foi isso, foi aquilo, é outro problema. Agora, eu peguei o dinheiro emprestado, eu tenho que pagar o dinheiro que eu peguei emprestado, não é isso? O lógico é isso aí, porque senão ninguém empresta mais, né? Então, o que acontece aqui? Deixar de reduzir o montante da dívida consolidada que exceda o respectivo limite, olha só, detenção de 3 meses a 3 anos, perda do cargo, inabilitação para a função por 5 anos e ainda a proibição de realizar a operação de crédito enquanto perdurar o excesso. Na prática, gente, o que demonstrou essa daí da lei? É uma lei natimorta, porque ela veio e não tem condições de pegar nenhum prefeito. Por quê? Porque o cara está pagando direitinho. Eu vou lá e pago a minha prestação como manda o figurino. Só que ela não reduz a minha dívida, que eu posso fazer? É aí que está a questão. Entenderam? Não, mas o Pita caiu na mão dele. Poderia ter começado agora. Mas ele é o prefeito, né? Mas ele é o prefeito. É que eu estou falando, ele tomou a resolução naquele momento. Gente, isso aí é história já, hein? Isso é história. Não, isso é no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Eu estou contando para vocês essa história que aconteceu, um caso verídico, para vocês saberem. Vocês estão tendo as informações. Agora, o que foi feito do primeiro momento e o que foi feito depois e por que o valor está desse jeito. Então, agora vocês estão entendendo. Por que ele aumentou tanto? Mas aumentou tanto. Aumentou tanto em função
disso daí, tá? Vamos lá, continuando aqui. O contrato, né, que o município tinha já há tempos com a União, estipula que vai pagar aqui 13% da receita líquida, receita líquida real, era uma outra receita. Então, o município hoje, ele paga 11%, 11,5%, chegando até 13% da receita líquida real, que é um outro cálculo que é feito em cima disso. O município paga corretamente? Paga corretamente. Aconteceu até uma coisa interessante, que foi o seguinte: quando estava uma mudança de governo, não vou nem falar para vocês quem foi o governo, quem não foi, não interessa, mas eu sei que foram lá no Tribunal de Contas, a equipe de um candidato aí foi lá no Tribunal de Contas questionar por que o município não estava pagando a dívida. O município não está pagando a dívida, e foram lá conversar com a gente. Aí eu até expliquei para o pessoal lá que estava lá, os assessores e tal, como é que funcionava a dívida. Porque o pessoal foi babando, querendo meter o pau na administração, porque a administração não pagava a dívida. Não, essa dívida não está pagando a dívida, não sei o quê. Quando eu expliquei para eles, eles falaram, a dívida realmente é difícil de pagar, né? O pessoal não usar isso daí como um mote na coisa, porque realmente era difícil. Olha aqui, ó. O crescimento de 420% apresentado pela dívida no período de 2000 a 2013 decorre do quê? Da correção monetária calculada com base no IGPDI, no montante de 30 bilhões, olha só, hein? E a incorporação de juros de 9%, essa história que eu contei para vocês aqui, no valor de 17 bilhões. Vocês estão vendo por que a dívida aumentou tanto? É isso aí. Então, porque deve, né? Deve reduzir. Vamos continuar aqui. Ó, vou chegar nisso daí. Somados representam 82% do saldo devedor em 31/12/2013. Tá? Pra vocês terem uma ideia aí. Vocês estão vendo só, gente, como é que é o negócio? Então, vocês hoje estão tendo uma ideia que a população não tem, né? Eu acho que o prefeito deveria até na televisão falar isso daí, né? Explicar para a população e tal. Então, a resolução lá do Senado Federal. Nos anos de 2017 a 2026, o montante da dívida consolidada líquida dos Estados Federais será de 1,5%, né? A receita corrente definida na forma do artigo 2º, devendo aquele ente que apresentar valor superior proceder já a partir do ano 2017 até o final de 2021, reduções no mínimo de 1/5 do valor excedente de cada exercício. Ou seja, está estendendo o prazo para a amortização. O prazo que começar agora e acabar em 2016, ele vai ser estendido até 2026. Além disso, o que vai acontecer aqui? Durante o período de ajuste, 15 exercícios, a que se refere o caput, aplicar-se-ão os limites previstos no caput do artigo 3º para o Estado, Federal ou município. E uma outra coisa também interessante, que aqui, né? Sai o IGPDI, mais 6, 7 ou 9% de acordo com o volume prestado, e entre o IPCA mais 4% ou a taxa Selic, o que for menor. Ou seja, para dar uma condição para o município ou para o Estado que não está conseguindo pagar, para ele conseguir pagar isso daí. Além disso, o novo indexador será aplicado sobre o valor da dívida desde janeiro de 2013. Não é de 2000, é 2013. Então, deve dar uma mudança nessa dívida aí. Agora, é assim, essa dívida ela vai sumir e vai acabar o ônus de pagar? Alguém fica com a conta, né? Quem quer ficar com a conta? A União. A União está abraçando isso aí. Porque a dívida não some, né? Você estica a sua dívida, mas o credor lá na ponta, ele quer receber, né? Então, alguém vai ter que pagar essa conta aí para o credor. Mas tem mais municípios. Está cumprindo. Sim. Só
Ah, não sabemos, né? Sim, com os credores. Com os credores, é. Com os credores. Não, a gente está partindo do pressuposto, eu não estou fazendo uma conta se a União está pagando direitinho, vamos supor que a corrente seja tudo certinho, não sei disso. Mas se a corrente for certa e você está dando uma moleza para o camarada que deve aqui na ponta, alguém vai pagar no final. Agora, se a coisa realmente, a União estiver ganhando muito mais e estiver pagando menos, a União não vai ter problema nenhum. Não foi São Paulo. Foi um péssimo exemplo o contrato que o Pita fez. Sim. Mas por esses outros municípios seguiram o exemplo do Pita? Tem vários municípios com problema. Tem vários municípios com problemas. Oi? Estados também. Tem vários municípios. Tem vários municípios com o mesmo problema. Não é São Paulo. Nós estamos fazendo aqui, gente, ó, o exemplo de São Paulo. Mas nós temos outros estados e municípios que estão com o mesmo problema. Tá? Entenderam? Mas é bom a discussão, porque aí vocês estão entendendo como é que é o negócio, né? Não existe a verdade absoluta, né? A gente tem que ir contando aqui para vocês e cada um tem a sua. Vamos lá. O resultado. Não vamos falar de governantes. O resultado nominal de 2013. Resultado nominal. O que é o resultado nominal? Resultado nominal, gente, a gente escuta falar bastante,